Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico. Aqui é o Leandro Luizzi. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Panorama Talks, nosso programa quinzenal dedicado ao mercado de medicamentos de especialidades. E esse programa, mais uma vez, tem o patrocínio da Abradimex, a associação que representa as principais distribuidoras desse gênero de medicamentos no Brasil. E talvez muitos ainda não tiveram ciência desse tema, mas nós tivemos no fim do mês de abril um, um grande avanço, né, na a questão relacionada às pesquisas clínicas no Brasil. Foi aprovado o projeto de lei 6007/23, que regulamenta a pesquisa clínica em seres humanos e foi vista com muito bons olhos pelas entidades setoriais e mais especialmente pela Interpharma, que está aqui conosco na figura do Renato Porto, presidente da entidade. Seja bem-vindo, Renato, a mais uma edição do Panorama Talks e queremos dividir contigo aí um pouquinho dos desdobramentos agora dessa aprovação. A pesquisa foi aprovada no Senado, o projeto de lei foi aprovado no Senado, agora segue para a sanção, mas é um grande marco, né, para as pesquisas clínicas do Brasil. Correto, Renato? Seja bem-vindo. Obrigado, Leandro, mais uma vez. Parabéns pelo programa Panorama Talks. É sempre uma grande satisfação se comunicar, explicar um pouco dos avanços que vem acontecendo no Brasil, especialmente em relação ao setor farmacêutico. Ah, Sem dúvida nenhuma, a aprovação do marco legal para a pesquisa clínica é um grande avanço. Leandro, nós estamos sempre à disposição. A cadeia farmacêutica, você conhece, é uma cadeia longa, uma cadeia que, de fato, contribui bastante para a mudança no curso das doenças. A Interpharma é uma entidade que congrega 42 empresas associadas, empresas que, de fato, se dedicam à inovação e à pesquisa clínica. Então, portanto, esse é um tema que está, de fato, nos nossos pilares de desenvolvimento tanto institucional, da própria Interpharma, como das nossas companhias, para, de fato, mudar a atenção farmacêutica que os pacientes no Brasil têm e, no fim do dia, mudar, de fato, o tratamento das doenças, chegando, quem sabe, um dia, Leandro, a cura da maioria das doenças que nós pudermos chegar. Então, estou à disposição. Muito obrigado, mais uma vez, por participar do programa. Legal. Esse tem que ser o nosso propósito, né, antes de mais nada, né? Pensando em toda a cadeia, né? Mas vamos, né, começar do começo, né, literalmente, entendendo um pouquinho quais foram as principais premissas estabelecidas aí por esse novo marco legal. Comenta para a gente aí né, o que ela traz de pontos mais relevantes nesse momento. Bom, Leandro, o primeiro passo que a gente precisa dizer é que, de fato, a pesquisa clínica precisa ser impulsionada. A gente precisa aumentar a capacidade do Brasil de executar pesquisas clínicas. E por que a gente busca isso? Por dois grandes pilares, vamos dizer, ou dois caminhos. O primeiro caminho é que as doenças, de fato, só vão ser tratadas ou só vai se melhorar o tratamento das doenças, como disse, chegando em algum momento até a cura, se de fato as pesquisas clínicas forem feitas, né? É daí que tudo começa. As universidades se desenvolvem através do nosso ramo da pesquisa clínica com medicamento, o público qualificado desse processo passa a entender melhor esse processo à medida em que a própria pesquisa é executada no seu país, ou seja, trazer a pesquisa para o Brasil é ter retenção de cientistas, é fazer com que os pacientes compreendam que o desafio não é só da cadeia industrial ou da cadeia das indústrias farmacêuticas, é também do paciente que precisa participar dessa pesquisa, compreender os desafios, se colocar à disposição como um paciente que de fato vai transformar. O Brasil tem peculiaridades muito relevantes para a pesquisa clínica, então nós estamos falando de um país hoje que é o sétimo maior mercado farmacêutico do mundo, de um país que tem 200 milhões de habitantes, de um país que tem uma população, de certa maneira, concentrada em zonas urbanas, um país que tem um sistema regulatório bastante robusto sanitariamente, um país que tem, de fato, uma heterogeneidade da sua população relevante. Então, são características que, de fato, fazem com que a gente tenha
muita clareza de que o Brasil ocupar a 20ª posição em pesquisa clínica é algo muito incorreto. O Brasil poderia estar numa posição muito melhor em relação às pesquisas clínicas. Eu acho que o marco regulatório, o marco legal vem exatamente para isso. Imagine, mais uma vez, que talvez com a mudança desse marco legal a gente possa sair da 20ª posição para a 10ª posição. Isso foi uma pesquisa que a Interpharma conduziu junto com uma consultoria internacional para que a gente tenha essa segurança. Trazer pesquisa para o Brasil será, sim, o grande desafio nos próximos anos. Então, com a sanção desse projeto, a gente espera que isso seja concluído, que o arcabouço legal e regulatório esteja pronto, e aí a gente passa para um próximo passo. O próximo passo é o desafio de trazer a pesquisa para cá. Pesquisas são multicêntricas, você, como um especialista aí na comunicação em saúde, sabe disso. As pesquisas são multicêntricas. O que é isso? A pesquisa ela é feita em vários países do mundo ao mesmo tempo. Ter essas características no Brasil, do Brasil, fazem com que essa pesquisa possa, mais uma vez, ser feita em menos centros. Ou seja, se eu tenho que ter a capacidade de observar a utilização deste medicamento em fase de teste em várias populações, se o Brasil é tão heterogêneo, a gente consegue ter essa pesquisa sendo feita aqui de uma maneira mais fácil, mais relevante para o quadro mundial da pesquisa clínica. Legal, Renato. E na prática, como isso vai funcionar? Quer dizer, vamos considerar, chegou um novo estudo clínico, né? De que maneira esse novo projeto, esse novo marco facilita o desenvolvimento, o desenrolar dessa pesquisa no país? Bom, a grande modificação que esse projeto de lei apresenta são três, eu diria, tá, Leandro? A primeira, de fato, é que a gente vai ter um marco legal, estabelecido em lei. Os marcos regulatórios que regulamentavam a pesquisa não eram marcos regulatórios legais. Segundo grande avanço que nós temos é uma não avaliação por dupla instância, ou seja, pelo sistema CEP e pelo sistema CONEP. Os dois sistemas, o sistema CEP-CONEP continua existindo, só que agora o sistema CONEP é um sistema supervisor, é um sistema qualificador, é um sistema fiscalizador de mais de 800 CEPs que estão instalados. Quando a gente fala CEP, a gente fala Comitê de Ética em Pesquisa, que estão espalhados pelas universidades e pelos estados brasileiros. O terceiro ponto diz respeito a custo pelo pós-estudo, ou seja, a manutenção por tempo indeterminado desse custeio dos medicamentos pós-estudo também foi um avanço que esse projeto fez, limitando a 5 anos. O que isso traz na vida real? Como a gente falou inicialmente, as pesquisas clínicas, especialmente das indústrias farmacêuticas associadas à Interpharma, são pesquisas globais. Então, portanto, se esse arcabouço legal, ou se essas regras não forem iguais, Leandro, entre um país e outro, a pesquisa sai do Brasil e vai para outro país. Essa corrida por trazer a pesquisa para cada país é uma corrida das indústrias que estão instaladas nesse país para que a gente tenha, de fato, esse país, de certa maneira, relevante, ou cada vez mais relevante na pesquisa. Então, organizar esse sistema para que o arcabouço seja semelhante, harmonizado e muito equivalente entre os países do mundo é um passo fundamental para que a pesquisa venha. Claro que isso não vai acontecer da noite para o dia, então, mas também é importante que a gente tenha clareza de que, após a aprovação desse regramento, a pesquisa já está sendo aprovada hoje, ou seja, a pesquisa que vai ser desenvolvida daqui a 6 meses está sendo aprovada hoje. Então, eu preciso ter esse arcabouço regulatório e legal estabelecido, harmonizado, conhecido pelos centros de pesquisa, pelas empresas patrocinadoras, para que hoje já comece a se aprovar. Eu estou falando isso como uma hipótese, após a aprovação e a sanção do projeto de lei, para que essa regra seja aprovada já dentro desse arcabouço harmonizado no mundo. Então,
O paciente do Brasil não perde nenhum dos seus direitos, não perde nenhum das suas garantias em relação à pesquisa, até porque o paciente brasileiro ele é o mesmo, para efeito de controle de ética em pesquisa, ele é o mesmo paciente suíço, americano, argentino, colombiano. Então, portanto, ele não perde nenhuma das suas garantias em relação à pesquisa. E a partir desse arcabouço, a gente vai conseguir dizer para os países do mundo que nós estamos com regras harmonizadas e que, portanto, poderemos trazer essa pesquisa sem nenhuma diferença, seja de tempo, seja de custo, seja de gestão desse próprio projeto de pesquisa diferente em relação a outros países do mundo. E imagino que pelo volume expressivo movimentado pelo mercado farmacêutico no Brasil, também nessa área de especialidades, o país naturalmente seja atrativo, né, para o advento de pesquisas clínicas. O que faltava talvez era um pouco mais de previsibilidade e, né, regulações claras aí para essa atividade, né, dar segurança e previsibilidade para a indústria, né? E a indústria, né, com essa segurança e previsibilidade, pelo que você observa, ela está preparada para essa nova demanda, para atender esse novo mercado que deve crescer? Sim, Leandro. Esse mercado de pesquisa clínica, como os especialistas falam, né, é um mercado que gira em torno de 110 a 130 bilhões de dólares por ano. Nós estamos falando que com esse novo marco regulatório, a gente pode trazer para o Brasil algo em torno de 5 bilhões de reais por ano em investimento em pesquisa. Então, a indústria está pronta, a gente, como eu disse, tem estruturas de centro de desenvolvimento de pesquisa, nós temos universidades adequadas, nós temos cientistas adequados, a gente viu, Leandro, alguns anos atrás, e mais uma vez, você acompanha isso há muito tempo, a gente viu fuga de cérebros do Brasil. Acho que isso foi, inclusive, uma manchete de uma grande revista. Ou seja, por que nós estamos perdendo esses cientistas? Talvez porque a gente não esteja desenvolvendo pesquisas. Então, trazer essa pesquisa para cá, a indústria está pronta, a gente tem entidades, empresas, seja ela de desenvolvimento de pesquisa, sejam hospitais universitários, sejam as próprias universidades prontas para fazer essa tração, não só desse investimento, mas o que é mais importante, essa tração de fato do desenvolvimento científico do país. Eu sempre digo que quem desenvolve bem é quem sai na frente em um momento, em algum momento. Então a gente precisa também trazer essa quantidade de pesquisas. Não é só uma, duas pesquisas. A gente precisa fazer isso em quantidade, para que a gente consiga, de fato, em algum momento, ser geopoliticamente relevante no desenvolvimento e na inovação de novas tecnologias. Então, como fazer isso? Eu acho que a gente está no caminho correto, talvez um pouco atrasados em relação ao mundo, mas agora com o projeto de lei que a gente espera ser sancionado, a gente se iguala, vamos dizer assim, à estrutura capaz de fazer frente a esse desafio. Nós, como eu disse, nós somos o sétimo ao mercado do mundo, não faz sentido a gente ter grandes indústrias instaladas no Brasil, a gente ter talvez as maiores indústrias do mundo instaladas aqui e não sermos competitivos em termos de pesquisa clínica. Isso é o que vai nos dar no futuro, Leandro, a capacidade de enfrentar desafios de como que a gente cura, sair também dessa pesquisa, e aqui eu estou detendo já talvez nos seus próximos temas, mas sair um pouco daquela pesquisa fase 3 e para quem é especialista sabe o que que é isso, ou seja, sair da pesquisa lá que checa se esse medicamento é um medicamento que tem uma capacidade de se provar seguro, eficaz e ter qualidade, e de fato para inovação, para inventar mesmo, que é a pesquisa fase 2 e a fase um. A gente ainda faz no Brasil muito pouca pesquisa fase 2 e fase um. Eu acho que a gente iniciar esse volume a mais de pesquisa vai fazer com que a academia, a ciência, os cientistas e as próprias indústrias patrocinem cada vez mais estudos de fase um e de fase 2. E, Renato, não sei se é possível fazer uma análise por áreas terapêuticas, mas quais delas vocês acreditam, a Interpharma acredita que devam ser mais atrativas nesse momento para a indústria, a partir da aprovação do PL? As pesquisas, de fato, com oncologia e com o sistema nervoso central, te respondendo essa pergunta de bate-pronto, Leandro, são realmente as pesquisas que hoje estão em maior número, em maior quantidade.
elas representam cerca de 40% das pesquisas que estão sendo feitas nesse momento. Então, eu acredito que o Brasil seja relevante e caminhe também nesse sentido, ou seja, da gente ter pesquisas no Brasil, é, especialmente em relação à oncologia e ao sistema nervoso central. Alguma outra área que você entenda que haja uma defasagem que possa ser superada a partir desse novo marco legal? Eu acho que a gente tem esforços em várias áreas no Brasil aqui, Leandro. Então, acho que assim, a gente também não podemos desconsiderar é, as vacinas, não podemos desconsiderar a oftalmologia, o sistema genito-urinário, ou seja, existe de fato outras áreas que eu acho que o Brasil tem capacidade sim de fazer pesquisas relevantes para o mundo. Então, a nossa cadeia já de desenvolvimento científico, por exemplo, tem de fato muito know-how em relação a vacinas, então grandes centros de pesquisa e desenvolvimento estão instalados no Brasil e provou isso aí no próprio período do Covid, mas eu não descartaria também outras áreas, como, por exemplo, a oftalmologia, que eu acho que a gente pode ir adiante também, tem centros muito renomados e com muita qualidade científica instalados no Brasil. Então, como eu disse, é difícil a gente prever o futuro, até porque essas pesquisas são pesquisas de competição global, de busca global, mas acho que essa capacidade, essa estrutura instalada em relação a essas áreas terapêuticas pode de fato ser aproveitado por esse sistema de pesquisa clínica para medicamentos. Legal, Renato. A gente sabe, obviamente, o papel da Interpharma aí nos bastidores também e na mobilização aí pela modernização aí do sistema de pesquisas clínicas no país. Mas a partir de agora, né, temos uma indústria pronta, atenta a essa nova demanda, esse novo ciclo, mas como a Interpharma planeja atuar para estimular a consolidação desse projeto de lei e do marco legal? Bom, excelente pergunta, nos traz a responsabilidade de não ficar, Leandro, só na questão legal, na questão de ter um arcabouço legal e regulatório. A gente precisa mudar o cenário na vida real. Então, a Interpharma, de fato, está muito próxima, por exemplo, da EBSER, para que a gente consiga ampliar essas pesquisas através dos hospitais que são geridos pela EBSER. Então, a EBSER hoje tem mais de 40 hospitais no Brasil, e isso poderá ser feito através de uma qualificação, de um levantamento e do próprio impulsionamento dessas pesquisas nessas redes hospitalares. A gente tem ainda muita deficiência em termos de ampliação desse ambiente de pesquisa fora do eixo Rio-São Paulo. A Interpharma já trabalha num projeto há alguns anos para que a pesquisa saia desse eixo, então a gente apoia centros de pesquisa e centros de desenvolvimento de medicamentos fora do eixo Rio-São Paulo. Temos 6 cidades já apoiadas, 3 pela Interpharma e 3 pelo Sindusfarma, um projeto que é capitaneado pelo professor Fernando Maluf, e a partir de agora a gente deve fazer isso, eu diria, em larga escala, como disse, através da IPSE e através de outros centros de pesquisa que já estão instalados no Brasil. Do outro lado, a gente tendo essa estrutura legal e regulatória pronta, Leandro, a gente vai buscar junto às companhias que os estudos sejam trazidos de fato para o Brasil. Ou seja, quando o estudo é lançado no mundo, a gente faz todo um trabalho em relação à demonstração de como está esse ambiente, de como está a situação para que esses estudos sejam executados no Brasil. E aí é fundamental que as associadas da Interpharma façam isso, levem para fora, para suas redes globais, esse novo cenário de pesquisa clínica no Brasil, para que essa pesquisa seja atrativa. A gente tem que... O desafio da pesquisa é monumental, você sabe disso, então não é só provar que o medicamento tem eficácia, qualidade e segurança, mas tem, por exemplo, aspectos são aspectos relativos à gestão desse projeto, ao tempo desse projeto, aos coordenadores dessas pesquisas, a ter, de fato,
investigadores habilitados para fazer pesquisa clínica. Talvez a gente precise dizer, ou seja, nem sempre um médico oncologista ele está pronto para ser o investigador clínico de uma pesquisa clínica, é uma qualificação a mais. Então, a gente tem que ter, de fato, todo esse cenário, ou seja, esses investigadores estão prontos, existem em quantidade suficiente para que a gente dê escala a essa pesquisa no Brasil. Esse é o desafio da Interpharma a partir de agora, fazer, de fato, esse levantamento, eu diria que ter esse senso, conhecer onde estão as pesquisas sendo executadas, as características de cada um desses centros, para que a gente entregue para o coordenador dessa pesquisa fora do Brasil a possibilidade dele trazer isso para cá. A Interpharma está se juntando à Abraco para que a gente também comece esse processo de ter números, de ter dados suficientes para dizer que a pesquisa que era em 2024 de uma maneira passou a ser em 2026 de outra maneira. É importante que a gente gere essas informações. Então, Interpharma, Abraco, junto com alguns provedores de tecnologia e de inteligência em dados, como, por exemplo, a Equilve, que já é uma das nossas parceiras, comecemos a fazer isso para dar essas informações muito claras para quem precisa, seja para o público comum, para os pacientes, para os familiares, seja também para o público qualificado, que para os profissionais qualificados, que de fato vão também nos ajudar nessa internalização da pesquisa. Só para fazer um reforço, Renato, a projeção de sair do 20º para o 10º lugar, ela envolve qual período de tempo? A gente tem isso, é um foco, na verdade, o que a gente fez, na verdade, para ser muito claro, Leandro, foi se a gente tivesse este marco regulatório estabelecido hoje, a gente sairia de 20º para 10º. Em quanto Perfeito. tempo isso vai acontecer? Isso realmente é muito difícil da gente dizer, porque envolve diversos fatores, até os fatores de ter a própria pesquisa, as pesquisas sendo lançadas anualmente. Mas o que a gente fez foi espelhar. Se a gente tivesse a mesma capacidade regulatória, o mesmo marco legal, o mesmo sistema de outros países do mundo, o que a gente teria hoje? A gente teria o Brasil na 10ª posição e não na 20ª posição. Mas eu não consigo te dizer qual é o lapso de tempo que isso vai acontecer. Eu espero que isso aconteça muito rápido e acho que isso vai acontecer, Leandro. A gente tem características muito próprias, como a gente falou inicialmente. O Brasil é muito pronto, é muito habilitado naturalmente para fazer pesquisa clínica. Agora, de fato, vai ser o esforço nosso, operadores desse sistema, para que a gente atraia essa pesquisa para cá. Legal. Temos uma indústria, né, atenta e preparada, e agora um marco legal, né? Esperamos realmente que as estatísticas sejam mais favoráveis daqui para frente. E a gente está falando do 7º mercado farmacêutico do mundo, além de todas as características demográficas e populacionais que já são naturalmente convidativas aí para as pesquisas clínicas. Mas legal, acho que temos um bom avanço e desafios pela frente na mesma proporção. Renato, obrigado mais uma vez pela presença. O Panorama Talk segue de portas abertas. Uma honra ter vocês aí conosco, dividindo essas boas notícias. Muito obrigado, Leandro. E acho que a última fala a população brasileira ela é uma população solidária. A gente está num período muito difícil aqui no Brasil, então às vezes a gente faz uma entrevista sem tempo, mas é um período que nos faz refletir muito sobre a capacidade do brasileiro ser solidário. A pandemia mostrou isso também um pouco, e a solidariedade, de fato, é uma das bases de uma pesquisa clínica, ou seja, quem se torna um paciente de pesquisa tem que lembrar que ele está fazendo isso para salvar outras vidas. E aí eu finalizo dizendo, o brasileiro, ele é muito solidário, ele é muito afeito a ajudar o próximo. Então, acho que aqui também tem uma característica muito própria, que sai, inclusive, do mundo farma e vai, de fato, para uma característica da população brasileira. Então, acho isso relevante, acho isso importante, e programas como esse só fazem com que a gente tenha mais clareza e mais segurança que nós estamos no caminho certo para inovar, para desenvolver produtos no Brasil e para mudar esse ecossistema de inovação e desenvolvimento no Brasil. Uma lembrança muito importante mesmo. Renato, obrigado mais uma vez. Um grande abraço e sucesso.
E aqui no Panorama Talks, como sempre, você não perde nenhuma notícia e tendência que movimenta o mercado de medicamentos de especialidades no Brasil. Se você gostou desse programa e quer acompanhar os demais, fica a dica, inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe também os episódios do Panorama Talks no panoramafarmacêutico.com.br e também nas nossas redes sociais. Um grande abraço e que venham mais boas notícias como a aprovação do projeto de pesquisas clínicas do Brasil. Grande abraço.